celebrando ao Senhor a nossa salvação preciosa que Ele comprou com o seu sangue e nos tornou brancos mais que a neve. Vamos ouvir Pierre nesse momento, louvando o Senhor, e que além da congregação repete já, e deixar conosco neste momento, estar convidado a louvar o Senhor. Nós também adoramos mais que a neve. Amém. Vamos ouvir aquele louvor final para prestando o seu louvor ao Senhor, e nós adoramos juntos, que está aqui em nosso meio.
Ela é digna, irmãos, nosso louvor da nossa adoração. Quanto ao Senhor, muito é o momento de nós nos alegrarmos, nos regozijarmos no Senhor, aquilo que busca o povo, assim a gente é sua palavra. Celebrar e ter um júbilo ao Senhor, e servir ao Senhor com alegria. Ele está aqui, Ele é o dono da alegria, Ele tem alegria ao seu coração e pode fazer mais do que feliz esta noite, porque Ele é a razão maior da nossa existência. Mas que você possa adorar o Senhor com esse
Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, e proclamavam em grande voz, dizendo: digno ao Cordeiro, que foi morto, e receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor pelos séculos eternos. O nosso Senhor é digno, Ele é digno, Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória e a Ele seja todo o nosso louvor. Nós estamos aqui, irmãos, neste culto, para entoar louvor a Ele. Somente a Ele deve ser toda a glória. O centro do culto é o Senhor. Nós estamos aqui muito gratos ao Senhor pelo último culto planejado. Na verdade, eu não gosto de utilizar essa expressão, porque todo culto é ao Senhor, não é culto de departamento, né? O departamento organiza o culto, mas o culto é para Jesus. O culto é para toda a igreja que participa do culto que é Jesus. Estamos aqui no último culto ao Senhor com a participação da nossa mocidade. Estamos gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito e felizes, porque o Senhor é a razão da nossa existência e do nosso louvor. Amém? Quero convidar a igreja a colocar-se de pé, fazer a leitura oficial desta noite. Livro do profeta Daniel. Capítulo 1. Daniel, capítulo 1, aqui no verso 1, no verso 6. A palavra do Senhor. Daniel capítulo 1, verso 1 ao 6. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem ao palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém. Quero convidar a adolescente Miguel para estar aqui orando ao Senhor, agradecendo pela palavra. Representar também aqueles que dão contribuir esta noite com seus dízimos e suas ofertas. Fazemos com o Senhor, oremos, Senhor Jesus, adorando pela oportunidade que o Senhor me dá, estamos aqui, por mais uma porção da sua palavra, obrigado pelo que hoje estou conseguindo continuar abençoando com esse culto, abençoando também aqueles que vão animar e ofertar para a manutenção da tua obra, meu Deus. Desde já nós pedimos e te agradecemos. Amém. Enquanto a igreja louva ao Senhor, através dos seus dízimos e ofertas, nós vamos ouvir um louvor pelo jovem Camilo, nos visita, ele da cidade de Caicó, chega conosco esta noite para deixar a oportunidade de louvar ao Senhor. Salve os irmãos na paz do Senhor.
quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levada
de ouvir a apresentação daqueles que estão conosco, nos visitando. Os jovens e estará apresentando os visitantes após o louvor. A igreja com o Pai do Senhor. O veredito é certo, João vai estar aflito.
todos os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos felizes essa noite por receber alguns visitantes, alguns irmãos que estão nos visitando. Eu gostaria de apresentar Pierre, né? Ele acabou de louvar o Senhor, da nossa congregação Boa Vista, e ele vai acompanhado da sua mãe, Gleice. Amém, sejam bem-vindos. Nós temos mais um irmão que está nos visitando, que é o irmão Ademir. Ele veio juntamente com o preletor dessa noite, e eu vou deixar para Jefferson ele apresentar o pregador da nossa noite, mas eu quero saudar todo mundo com bem-vindo. Sejam bem-vindos aqui à casa do Senhor, o lugar onde nós estamos todo mundo reunido para adorar o Senhor e dizer que Ele é bom. Quero convidar a igreja para louvar o corinho. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. A presença que nos trouxe alegria e trazer a nossa alma. Amém. Desejamos também saudar nosso irmão Cipriano também, o da irmã Sorol, faz parte da coordenação eclesiástica geral lá daqui da cidade. Desejamos dizer para ele: seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Senhor e o Senhor acompanhando a irmã Thalia. Amém. Amém. Nesse momento nós vamos ouvir uma saudação pelo jovem João, ela vai fazer uma saudação esta noite. Glória a Deus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Foi um texto que a gente comentou hoje sobre ele na escola bíblica dominical, na classe dos jovens. Então, ficou no meu coração durante o dia e eu vou compartilhar com a igreja. Amém? Todos encontraram? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em outras traduções, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas ou as fontes da vida. Aqui o autor desse texto está me dizendo basicamente o seguinte: olha, se você tiver que escolher alguma coisa para você guardar na sua vida, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria para você guardar o seu coração. A coisa mais importante que você tem que guardar, porque é dele que depende toda a sua vida, como diz aqui a tradução da NVI. E quando a Bíblia cita essa expressão coração, na maioria das vezes não está se referindo a esse órgão que está aqui dentro, que a gente consegue colocar a mão aqui no nosso peito, na nossa caixa torácica, e sentir aqui um órgão pulsando, batendo e movendo sangue para todo o corpo. Não é disso que a Bíblia está falando quando traz a palavra, o termo coração, mas se refere ao centro governador de todas as coisas nas nossas vidas, ao centro, à sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas vontades, das nossas inclinações, aquilo que você é por dentro. É como se fosse o nosso homem interior. Aqui vocês veem apenas a Joana exterior, essa de carne e osso. Vocês conseguem ver a cor da minha pele, o meu cabelo, a roupa que estou vestindo. Essa é a Joana exterior. Mas existe uma Joana interior, essa que ninguém vê. Existe um homem interior. E
Bíblia chama de coração. É a sede das nossas emoções, das nossas vontades e inclinações. Por isso que o escritor está dizendo, é disso que depende a sua vida. Se o seu coração não estiver bem, nada vai dar certo na sua vida. Se o seu coração estiver sendo governado por qualquer outra coisa que não seja Deus, tudo vai dar errado na sua vida. Se o nosso amor não estiver direcionado para o Senhor, se estiver direcionado para qualquer outra coisa que não o Senhor, meus irmãos, tudo vai dar errado na nossa vida, porque é disso, é do nosso coração que depende a nossa vida. Portanto, o conselho para nós hoje é: se você tiver que guardar alguma coisa, guarda o teu coração. E como é que a gente guarda o coração? Ainda em Provérbios tem um texto que diz: filho meu, dá-me o teu coração. Provérbios capítulo 23, verso 26. Filho meu, dá-me o teu coração. Não existe outra forma de guardar o nosso coração a não ser entregando o nosso coração inteiramente ao Senhor Deus, o dono da nossa vida, o dono do nosso coração. Nós somos criados para direcionar o nosso amor para Ele. Então pare para pensar, pare para refletir. Qual tem sido o alvo do seu amor? Quem você tem amado mais? Ou o que você tem amado mais? Quem é que está sentado no trono desse seu coração? Porque hoje a gente cantou aqui, ao que está assentado no trono. Será que Ele está mesmo sentado no trono do nosso coração? Será que Ele está mesmo sentado no trono do meu coração? Porque se não tiver, tudo vai dar errado, porque é disso que depende a minha vida. É disso que dependem as fontes, as saídas da minha vida. Ou seja, tudo que eu faço, tudo que penso, tudo que sinto, a forma como vivo os meus dias, os meus hábitos, tudo depende de quem está sentado no trono desse coração. Então que nessa noite o Senhor nos ajude a tirar todos os ídolos, todos os falsos deuses, todos os ídolos que têm tentado tomar esse trono que pertence só a Deus, o trono do nosso coração, e que possamos guardar esse coração amando o Senhor acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Desejo muito amar a direção do trabalho, aproveito mais o legado da igreja. Posso, com alegria, cumprimento a todos na paz do Senhor. Sempre bom estar na casa do Senhor para adorar a beleza da sua santidade. Vamos continuar louvando a Deus, este último culto que a igreja organiza, mas com certeza estaremos aqui até Jesus voltar, né? Sempre alegre, com a nossa adoração voltada unicamente a Ele. A gente vai continuar louvando a Deus, com a irmã ela louva o Senhor e você adora ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Jesus. Desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está
Amém? Graças a Deus. Antes de ouvir a ministração da palavra do nosso irmão Natan, convidar o exército para orar a Deus com ele, e a igreja orando e exaltando o nome do Senhor. Deus mandou-te que vai acontecer. Deus mandou-te que tudo vai passar. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. É uma imensa alegria para mim estar aqui novamente depois de quase um mês morando em Caicoa agora. Tem sido dias corridos, mas Deus tem cuidado de tudo. E eu convido a igreja para adorar. Amém. Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor e o perfume suave. Tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra e fica as promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a sua inocência no olhar da criança. No dia a dia da vida está a esperança. Um barco que vai lá no mar, mas que espera. E amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, só tu és meu Deus. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, só tu és, só tu Amém. A pessoa pode em nome de Jesus. Glória a Deus. Também os filhos cantores que também têm gravado, têm convidado para essa festividade, eles têm resgatado esses hinos preciosos, antigos, que eu lembro que quando eu morei na casa da Ana Maria, lá em Campina Grande, nos anos 90, eu escutava o hino dos anos 70, dos anos 80, porque era o aparelho de som que eu tinha em muitos LPs. Na época eu escutava hinos que hoje os cantores estão resgatando, e é uma bênção. Amém? Como o hino Tens, como o hino Meu Tributo, o hino Jeová Soberano do Céu, de José Luiz Carabelli, esses hinos que estão retornando,
que glorificam e exaltam unicamente a Deus. Graças ao Senhor. Nós vamos ouvir o nosso irmão Natan, vamos fazer uma oração por ele. Convido a igreja a ficar de pé. Essa é a terceira vez que eu vejo Natan, né? Ele esteve aqui com o pastor Wendel Miranda, no Liderar Nordeste em Salvador. Eu também encontrei Natan ali, Natan é de todo esse movimento de Deus. E está nessa noite, ele apresenta o programa de rádio ali em Mossoró, e ele é uma bênção, a convite nosso, a convite meu e de Jefferson, está aqui nessa noite. Nós vamos orar por ele, para que o Senhor use-o na palavra nessa noite. Amém? Quero convidar o nosso pastor para fazer oração pelo jovem Natan. Queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos orar pelo jovem que vai trazer a palavra essa noite. Quem quer ouvir a voz de Deus ainda, irmãos? Já ouvimos até agora, vamos continuar. Então adoro o Senhor, abra o seu coração para ouvir a mensagem de Deus. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, em cuja presença estamos, vivemos de graça, por estarmos mais uma vez em Tua casa, em Tua presença. Nesse momento, Senhor, apresentamos o Teu Filho, Senhor pregador, Natan, que vai trazer a palavra essa noite. Usa poderosamente, Senhor. Fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Fala conosco, usa poderosamente essa noite, usa como instrumento para as nossas vidas, em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Aleluia! Muita gente está pouca paz. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Feliz de estar aqui com os irmãos nessa noite. Por gentileza, abra suas Bíblias no texto da leitura devocional que nós lemos no culto. Daniel, capítulo 1. Nós vamos reler esse texto nessa noite, que o irmão Jefferson já leu. Nós vamos ler o mesmo texto, os mesmos versículos que já fui lido nessa noite. Eu quero, enquanto os irmãos procuram e acham o texto, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez em Parelhas. Dizem que há Paris do Rio Grande do Norte, eu não sei se é verdade, do Seridó, né? Mas do Rio Grande do Norte. A Parede do Seridó, que Deus abençoe. Feliz de estar mais uma vez com os irmãos, celebrando a Deus, porque Deus tem sido bom conosco, não é assim? Deus tem sido bom com a gente, por isso nós estamos aqui no último culto da juventude esse ano, aqui desta igreja. E se o Senhor tem sido bom conosco, dá uma amém aí para confirmar essa palavra, se é verdade. Você está chegando em dezembro, meu irmão, olha que bênção. Passou prova, talvez até nem tenha passado, você não esteja nela, mas você está como o irmão cantou aqui agora há pouco. Você está cantando, cantando e cantando e vai dando certo. Porque nós que somos crentes, a gente pode estar triste, a gente pode estar angustiado, pode estar cheio de problema, mas quando nós entramos na presença de Deus, uma irmã disse essa semana para mim, eu queria passar o dia inteiro na igreja, morar na igreja, porque na igreja parece que a gente não tem problema. Quando sai do culto, os problemas tudo voltam, porque na igreja a gente esquece de tudo, porque nós estamos na presença de Deus. Nessa noite, abre seu coração para ouvir a voz de Deus, o que Ele tem para falar conosco. Estou muito feliz de estar aqui, Deus abençoe o pastor Francisco Pinheiro, o presbítero Emerson, que nos encontramos algumas vezes. Esse ano ele fala de mim, que eu estou em todo o movimento, mas ele também está. Porque onde eu chego, seja de fora, seja em um lado nordeste, onde eu chego, ele está também. E isso é muito bom, esses trabalhos que significam a nossa liderança da juventude. Obrigado, irmão Jefferson, pelo convite de estar aqui nessa noite.
ao meu amigo Adelito, que está comigo hoje à noite, eu perguntei ao Jefferson, eu via todo mundo subindo aqui a tribuna e não usando o meio, né? Aí Jefferson perguntou, já tem alguma coisa que não pode usar o meio? Esse não é porque é mais alto, um pouquinho, aí a gente que é baixinho. Aí eu disse, quando eu vou usar a mesma estratégia sua, Jefferson, e a gente que não é tão alto, a gente fica mais lateral. Mas nós vamos nessa noite, obrigado por Jefferson, Deus abençoe, fortaleça esse ministério. Minhas amigas Edmits, eu fico mais crente perto de vocês, tá certo? Sentaria facilmente para ouvir uma de vocês pregando, e o louvor das pessoas, Deus abençoe Joane e as demais, Luísa e todo o pessoal que sempre passa por esse missionário. Vamos lá no texto, Daniel capítulo 1, nós vamos ler agora o versículo 6, a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Se desprenda de tudo aquilo que nessa noite te desconcentra de ouvir a palavra de Deus e deixe o Espírito Santo falar com o seu coração nessa noite. Como já foi lido aqui no livro de Provérbios hoje, que você possa deixar de lado tudo nessa noite e ouvir a palavra para guardar o seu coração naquele que realmente está sentado no trono. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu Jeoiaquim, rei de Judá, em suas mãos, parte dos vasos da casa de Deus que ele levou para a terra de Siná, para a terra do seu Deus. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse às Penais, mestre dos seus eunucos, que trouxessem alguns filhos de Israel, da semente do rei e dos príncipes, jovens em quem não encontrassem defeito, porém fossem habilidosos em toda a sabedoria, instruídos no conhecimento, conhecedores da ciência, e tais que tivessem habilidades para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e as línguas dos caldeus. E o rei determinou para eles uma porção diária do alimento do rei e o vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para ao fim destes pudessem estar diante. Ora, entre estes estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, até o versículo de número 6. Meus irmãos, é bem comum olhar para esse texto, capítulo 1 de Daniel, bem como qualquer outro texto que esteja escrito no livro do profeta Daniel, e observarmos a figura desses jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Porém, eu quero trazer nessa noite uma outra perspectiva de alguns outros jovens que esse texto que nós lemos menciona e que passa muitas vezes despercebido quando nós lemos o texto bíblico, e que pode ser muito importante para a contemporaneidade dos nossos dias. Mas o livro de Daniel, meus irmãos, ele é um livro muito importante para a igreja, seja ele no seu quesito histórico, ou seja ele no seu quesito profético,
Podemos estudar o arrebatamento da igreja nos últimos dias do mundo e assuntos sobre o arrebatamento da igreja através de ainda do livro do profeta Daniel, livro do Antigo Testamento, mas que ainda serve para os nossos dias como promessa de Deus para nós, seu povo e igreja. Meus irmãos, o livro é interessante nós observarmos o contexto histórico até o versículo 1, que foi o cerco de Jerusalém, do povo babilônico a Jerusalém. Na classe da juventude, nós estamos estudando esse trimestre na escola bíblica dominical as mensagens de Jeremias, de exortação, de arrependimento, de esperança, de juízo de Deus, como foi o caso da lição de hoje da nossa juventude, do juízo de Deus a Jerusalém e ao seu povo. E muitas coisas aconteceram para chegar nesse versículo 1, dessa moscada que Nabucodonosor a Jerusalém. O próprio Deus, ele escolhe Saul como rei de Israel, e Saul, ele é o primeiro rei de Israel. Depois de Saul, Deus escolhe Davi. Depois de Davi, Deus escolhe o filho do adultério, Salomão, para reinar nesse lugar. Após o reinado de Salomão, há uma divisão do reino. Nós temos de um lado o reino de Israel e o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. E esse contexto histórico da Bíblia, narrado em 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, 2 Crônicas e alguns relatos proféticos, é essencial para o entendimento dos textos bíblicos do Antigo Testamento. Desde a divisão do reino, começaram a existir com maior frequência as guerras, conflitos políticos, os templos de Deus e o próprio templo de Jerusalém. Inclusive nós estudamos isso na lição de hoje. O próprio templo de Jerusalém, ele foi profanado. O ministério, o sacerdócio estava acabado entre o povo de Deus. O povo de Deus estava vivendo uma crise espiritual, ética e moral nesse contexto, capítulo 1 do livro de Daniel. Os reis se tornaram reis maus, reis corruptos. Reis que começaram a perseguir o povo de Deus e a igreja naquela época. Falsos profetas começaram a surgir, as falsas prostitutas da palavra de Deus começaram a se emergir do povo. O povo não estava ligando mais para Deus, nem quem era Deus, nem o que Deus podia fazer para eles. O povo não estava nem aí. E aí foi quando começou a tudo dar errado em Jerusalém. Quando o povo começou a esquecer quem era Deus e o que Deus estava fazendo por eles. E Deus, usando os profetas, diziam: calma, não é por aí, arrependam-se. Mas o povo continuava servindo ou misturando o santo com o profético, o justo com o impuro, o santo com o errado, o sacerdócio envolvido em corrupção. Tudo começou a dar errado com a relativização do sagrado. Apesar que eu estou mencionando o contexto histórico desse capítulo do livro de Daniel, mas pode parecer
a gente hoje deveras algo familiar do que está acontecendo com os nossos dias. E nós não podemos cometer os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. De esquecer a Deus, de não ligarmos para Deus, de tornarmos o sagrado como algo cotidiano e simplesmente metódico na nossa vida. O que é que você veio fazer nessa noite do culto? A quem veio você cultuar nessa noite? Nesse dia da Bíblia, eu ouvi até o irmão dizendo aí, hoje é o dia da Bíblia, isso é verdade. Hoje é o dia da Bíblia, nesse dia tão especial no calendário cristão. Nesse domingo, final de ano chegando. Na outra semana já é o Natal. A quem você realmente está cultuando nessa noite? Como foi falado nesta noite, a quem está o seu coração? Será que nós estamos nos misturando com algo relativismo, com algo relativista, com o sagrado da palavra de Deus? Como esse povo do contexto do capítulo de Daniel estava passando. No versículo 1 do capítulo 1 de Daniel, diz que Jeoaquim era o rei de Judá, e na Babilônia, quem estava como rei era o famoso Nabucodonosor. Ele veio a Jerusalém e ele cerca os muros de Jerusalém. Diante desse todo contexto histórico que Jerusalém estava passando, para completar, veio Babilônia, maior nação da época, cultura totalmente diferente, nação potente, nação forte, nação com um exército bem estruturado. Nos nossos dias hoje seria uma espécie de Estados Unidos, uma espécie de Rússia. Veio a Jerusalém, rodeia a cidade. E a estratégia de Nabucodonosor está descrita no capítulo 1 deste livro. Olha, vocês vão lá, citem a cidade, tirem primeiro jovens bons, jovens inteligentes, jovens fortes. No versículo 2, diz que o Senhor ele deu a Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos como parte dos vasos da casa de Deus. A estratégia de Nabucodonosor era clara. Primeiro, tirar os jovens inteligentes da nação. Quer ver uma nação que não prospera? É uma nação que não pensa. Isso é um pensamento filosófico bem antigo. Quer ver um povo que não prospera? É um povo que não pensa. É um povo não inteligente. Quer ver uma nação bonita, uma nação rica, uma nação impotente? É uma nação que investe na educação. E a estratégia de Nabucodonosor era muito clara. Tira primeiro os jovens inteligentes e vamos tirar a força da inteligência deles. E ele, no versículo 2, diz que o Senhor entregou os utensílios do templo, o Senhor entregou o que era sagrado nas mãos do rei Nabucodonosor, para ele levar, porque o Senhor permitiu essa situação. E permitiu que entregassem jovens inteligentes, e o texto é muito claro, o texto diz jovens. Não eram 5, não eram 6, não eram 10, mas eram inúmeros, porque nós estamos falando de uma nação. Eles eram um povo inteligente. Quais eram as características desse jovem? Daniel capítulo 1, versículo 4, que nós lemos nessa noite. Mantenha sua Bíblia aberta e vamos ver esse versículo, capítulo 1, versículo 4.
Jovens que não houvessem, bora lá, jovens que não houvessem defeito, mas fossem bem favorecidos, bonitos. Ele não queria jovem feio, misericórdia. Chorou, né? Ele não queria jovens feios, ele queria jovens bonitos. Será que se fosse o nosso dia, ia ter quem levar? Jovens sem defeitos, habilidosos em toda a sabedoria, instruídos no conhecimento, olha aqui, inteligência, conhecedores na ciência, e que ainda, depois de tudo isso, depois de ser bonito, depois de ser sábio, depois de ser inteligente, tinha que ter a habilidade de servir, tinha que ser bonito e inteligente, e apesar disso, pastor, tinha que estar disponível ao serviço. E hoje é muito difícil a gente achar quem está disponível ao serviço, principalmente com essas qualidades todas. Não é não? O Senhor tem levantado nesses últimos dias, pastor Pinheiro. O Senhor tem levantado nesses últimos dias, lá em Mossoró, umas irmãs de oração, orando para que Deus levante obreiros, porque não tem mais. E o grupo de irmãs que morreu de 19 anos, dizendo que Jesus mandou obreiro, disposto a servir. Aí o que é que nós não mandamos obreiro? Bonito, inteligente, só faltou rico na lista, para ser uma lista perfeita. Apesar das qualidades, ele queria que fosse apto para o serviço do reinado dele. O potencial de um povo, principalmente naquela época, não está na arma, mas está na mente, pensando das pessoas. O potencial da igreja não está em ser sem defeitos ou sem ser bonito, mas o potencial da igreja está no servir. Quer ver o maior dentro da igreja? Sirva, a palavra de Jesus. Quer ser o maior dentro dos homens? Sirva. Aleluia. E aí, Babilônia, aí, pega esses jovens, e o texto destaca no capítulo 1 e o versículo de número, vamos ler. Versículo 6. Estavam entre os filhos de Judá quem? Bíblia aberta. Estavam entre os filhos de Judá quem? Ananias e Azarias. Aí eu te pergunto, não tinha mais do que esses inteligentes bonitos? Ou na nação inteira, no povo, só tinham eles? Olhe para a sua Bíblia, versículo 6. Olhe para a sua Bíblia. Olhe como começa o texto. Na minha Bíblia, a versão do dia, eles estão um pouco diferente, mas olhe aqui na sua versão. Ora, entre estes, eu estava combinando com o Jefferson hoje à tarde. Entre estes, se era entre estes, tinha mais do que um, tinha mais do que os 4, tinha mais do que 5, mas entre estes se destacaram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E a palavra nesta noite não é sobre esses 4, mas sobre estes que se perderam no meio do caminho. Babilônia era uma potência mundial na época.
muito bom de se viver. Quem queria viver bem ia para Babilônia. Babilônia era um lugar de potencial gigante, potencial educacional, potencial turístico. Os jardins de Babilônia, que até hoje é mencionado na história como uma das maravilhas do mundo já existente na face da terra. Quem é que não queria viver curtindo na Babilônia? E apesar da guerra, apesar do conflito, olha o privilégio que Nabucodonosor deu a eles. Vocês vão morar no templo, vão passar 3 anos comendo, vocês vão morar no reino, vocês vão comer da comida do rei. Olha que privilégio. Você está sendo tirado de um lugar que está devastado, está sendo levado para um lugar bonito, limpo, cheiroso, rico. Quem é que não quer? Aí Daniel vê tudo isso e diz: rapaz, eu não quero isso, eu sei Deus aqui. Mas como eu já falei nessa noite, o foco não é Daniel. O foco é que o texto diz 2 palavrinhas no versículo 6: entre eles. A gente costuma muito olhar para Daniel e seus amigos, e isso é bom. Daniel é um exemplo para a nossa geração até hoje. Mas olha quem se perdeu no meio do caminho. E hoje é grupo de jovens, por isso que eu estou trazendo essa figura jovem da nossa Bíblia, eu estou falando, Daniel e seus amigos. Mas essas 2 palavras do versículo 6 podem nos trazer uma reflexão imensa. Quem é que nós estamos perdendo no meio do caminho? Quem é que nós estamos perdendo quando a nossa juventude conhece a cultura da universidade? Quem é que nós estamos perdendo quando nós lutamos um pouco e conhecemos outros lugares? Quem é você entre eles? É que o texto, é o que o versículo 6 está dizendo. No começo do versículo 6 está dizendo: entre eles. E o Senhor te pergunta nessa noite: quem é você? Quem é você entre eles? Eu sei que essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, para trazer nessa noite, não é uma palavra muito animada, não é uma palavra muito encorajadora, mas o Senhor pergunta, e a pergunta de Deus nessa noite no seu coração: quem é você? Em 2025 está acabando, 2026 está chegando. E nós não podemos mais perder a nossa juventude para outras culturas, para outros povos. Porque em meio àqueles estavam Daniel e seus companheiros. Porque o Senhor ele tem remanescente na casa. Deus ainda tem remanescente na casa. Deus ainda tem remanescente na casa. Deus ainda tem aquele que diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me, Jesus. Deus ainda tem aqueles em que Ele escolhe para ouvir a palavra. Deus ainda tem aqueles selecionados, escolhidos, separados, santificados. Essa igreja não é minha, essa igreja não é sua, essa igreja não é do pastor, mas essa igreja tem dono, e o dono dela continua com o controle dela em suas mãos. Glória a Deus. O dono dela continua abatendo reis e levantando reis, continua matando e continua curando.
de mim, porque eu tenho cuidado de vocês. Mas a pergunta volta: quem é você? Como o Johnny falou nesta noite, você tem entregado seu coração àquele que vive, àquele que reina. Você tem entregado a Deus, e essa palavra é uma palavra realmente reflexiva, porque a graça de Jesus nos livra da oração. A graça de Jesus nos abençoa. Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço. Como foi cantado aqui nesta noite, as cicatrizes que estavam sobre ele, as suas feridas, as suas mãos foram curadas. Jesus pagou o preço por você. Quem é você? Aquele que se perde no meio do caminho? Ou aquele que continua fazendo diferença em uma cultura perversa como a vida? Nesse último culto de jovens de 2025, Deus quer reafirmar a aliança dele com você. Deus te quer de novo no altar. O irmão cantou o primeiro hino que ele cantou. Deus te quer de novo nas madrugadas agora. Deus não quer você comendo os manjares que o rei te dá. Deus quer que o seu nome esteja na listinha do mais entre eles a vida. Deus te quer na lista daquelas pessoas que falam muito, que dizem: a igreja está errada, a igreja não sei o que mais, eu creio de verdade, aí fulano está. Deus te quer ser a vida do mundo. Deus quer que você seja a vida do mundo. A chamada desta noite de Deus para o nosso coração é uma pergunta, um chamado. Seja fortalecido. Seja fortalecido na graça. O Senhor precisa de você na obra. Eu não sei porque eu ainda estou escutando nesse ponto. Mas o Espírito Santo me leva a dizer: o Senhor ainda quer você na obra. O Senhor não quer que você desista. Eu sei que o cargo e a função está difícil e pesada. Eu sei que você está doido para entregar esse carro ao pastor. Mas Deus está dizendo: eu ainda quero você na lista do mais. Curva sua cabeça. Pai amigo, Deus bom e fiel, nós ainda cremos que há remanescentes na igreja. Nós ainda cremos que o Senhor vai levantar jovens homens e jovens mulheres para ser a voz do Senhor neste mundo. Nós cremos, Jesus, que a sua mão ainda cuida da igreja. Nós cremos, Jesus, que esta igreja, essa casa, continua sendo do Senhor, para o Senhor, com o Senhor. Nós cremos, Jesus, que o Senhor ainda vai levantar remanescentes neste lugar. Senhor, se alguém fraco, alguém triste, alguém desanimado nesta noite, vem com a tua graça e abraça
oração. Levanta, Jesus, esposa de pastores. Nós precisamos de uma lista, Jesus, dos mais. Levanta missionários cheios do teu poder e da tua autoridade. Levanta paredes, Senhor, uma geração que não se corrompe com os costumes de Babilônia, que não se entrega aos olhares do rei. Aleluia. Aleluia. Não pare de orar, não pare de orar. Eu vejo Deus trabalhando aqui nessa noite. Eu vejo Deus quebrando correntes de jovens que estavam cocheando entre os dois pensamentos. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Não pare de orar, eu quero ouvir sua oração nessa noite. Deus está quebrando laços de jovens que querem conhecer a cultura atual. Ah, Jesus. Nós cremos que o Senhor está conosco. Nós cremos que o Senhor é o nosso refúgio. Nós cremos que o Senhor é a nossa fortaleza de geração em geração. Levanta obreiros dessa casa. Levanta homens e mulheres cheios de ti. Em nome de Jesus. Santo bem, em nome de Jesus. Só a presença de Jesus na minha vida. Não deixe nos afastar de Jesus. Que há tanta coisa sem saída. Aleluia. É verdade, eu não posso me afastar. Aleluia. Aleluia. Sua presença. Nós estamos orando, Deus. Me curar. Você precisa ter a sua vida. Sem Jesus Cristo eu não sei o que eu seria. Um rio morto sem poder me levantar. Todos os jovens, por favor, os homens, fiquem aqui no subpúlpito e as meninas embaixo, por favor. Continua, pode continuar com uma melodia. Pode ir mais para frente, pode ficar bem aqui na frente, bem aqui. Os homens, por favor, aqui em cima. As meninas aí embaixo, bem mais para perto, bem mais para perto. Pode continuar o louvor, pode continuar a melodia. Ainda sei que
no altar a homens, a pastores, porque Deus nos confiou o sacerdócio. E se nós não nos preocuparmos com o sacerdócio, quem é que vai assumir a igreja daqui uns anos? Deus precisa de obreiros, pessoal. Deus precisa de pastor. Jesus precisa de diácono. E se não formos a gente, tem que crescer. Meninas, olhem para mim. O Senhor escolheu vocês para estar na casa dele. O Senhor conta com vocês no ministério. O Senhor conta com você no ministério da intercessão. O Senhor conta com você. Se não for você que é dirigente do ciclo da nação da Cruz, quem é que vai ser? Se não for vocês, as missionárias no campo transcultural ou aqui na nossa casa, quem é que vai ser? Se não for vocês, as esposas de pastores daqui a uns anos, quem é que vai ser? O Senhor vai levar uma coisa aqui para mim. O Senhor vai levantar de novo uma chama no coração de vocês pelo desejo de deixar a vocês. A palavra que eu ministrei fala a respeito de 4 que sobraram em meio ao eles. Lembra do texto? Entre eles tinham 4 e tinham. Diga a Jesus nesse nome de Jesus. Eu quero ser um dos 4. Nós vamos orar de novo nessa noite, tá? O Senhor me levou a fazer isso, porque Jesus quer levantar obreiros, Jesus quer levantar mulheres para a casa dele. E eu sei que os obreiros, tem aqui pastor, tem aqui presbítero, diabo. Eu sei que o Senhor deu nas mãos de vocês autoridade espiritual. Eu quero que enquanto a gente canta, vocês orem e abracem esses jovens que estão aqui. Se vocês forem demais, por favor, desçam e olhem para esses jovens. Eu quero pedir às irmãs mais experientes, às irmãs do ciclo de oração, às irmãs regendo em conjunto, se seu coração queima de amor por essa obra, saiam do seu lugar e olhem aqui por elas, porque Deus vai levantar essa noite e reconhecer na obra de Deus. Eu creio numa geração não corrompida, mas eu creio numa geração cheia do Espírito Santo. Eu creio nessa geração que Jesus está levantando remanescentes nessa noite. Eu creio que é pastor da igreja de Parelhas, vai ser a igreja de celeiro, partindo para aquele mundo, para aquele globo que está ali na parede, dizendo: vão ver os campos brancos para a ceifa. Pode orar.
Eu quero, nesse finalzinho, agradecer a Nata, atender o nosso convite, e quero dirigir um versículo para toda a juventude aqui do Paris, finalizando esse culto de jovens, o outro culto do Beijado de 2025. É um versículo bastante lindo, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Eu quero parafrasear a boca daqui a palavra jovem. Portanto, meus queridos jovens, irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Aleluia! É a recomendação de Paulo de Coríntios, que eu trago também essa recomendação para vocês. Sejam firmes, não se apoiem com qualquer coisa, e sejam constantes, não de ângulo, mas ser constante e abundante na obra do Senhor. Final de ano sempre é tempo que a gente começa a fazer os conceitos de nossas vidas, e se está faltando firmeza, constância e envolvimento na obra do Senhor, que isso volte a fazer parte da sua vida. Firmeza, constância e abundância na obra do Senhor, porque tudo que você faz é o Senhor, não é em vão. Então, cada jovem que por algum motivo deixou de frequentar algum culto, às vezes, eu preciso dizer isso aqui, a igreja fica olhando para vocês, às vezes no culto de sexta-feira, escute por favor, para mim, para vocês, essa recomendação. E às vezes não vem a universidade formada, às vezes no culto de domingo, no culto de senhoras, às vezes nas horas não vem até a universidade formada aqui, o conjunto do louvor desse. Será que eu só posso ver no culto beijado ou no culto de Santa Ceia? Mas não perca a vossa constância na obra. Seja firmes, constante, abundante na obra do Senhor. Volte a fazer parte de todos os trabalhos que a igreja lhe oportuniza para fazer. Se você sabe de algum grupo que pertence à juventude, volte. Deus quer você envolvida nesta obra, que essa obra não é minha, não é do pastor, essa obra é de Deus. E eu tenho certeza que coisas grandes o Senhor fará nas nossas vidas. Agradeço a oportunidade e agradeço a Jefferson, que durante todos esses estudos esteve conosco, ao nosso lado, os jovens que nos apoiaram, aos irmãos que atenderam o convite, e ao pastor que nos confiou de estar na frente desse departamento. Ele sabe que sempre quando precisar de mim, estou sempre à disposição. E sempre em cultos finais a gente tem essa palavra, como disse eu, deixa à disposição, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas, e quero dizer que esse versículo eu trouxe para nós meditar nessa noite, depois de muita coisa que nós ouvimos da parte do Senhor. Com certeza Deus falou comigo e falou também com alguém nessa noite. Eu agradeço a Deus a oportunidade em nome de Jesus. Queridos irmãos, graças a Deus, quem está feliz, amém? Querida igreja, fiquemos de pé. Alguém que não é crente essa noite, deseja entregar a sua vida ao Senhor, que a partir de agora vai servir o seu juntamente conosco. Alguém, se há, o convite está feito a você, para você vir entregar a sua vida a Jesus. Se não, vamos agradecer o Senhor por este momento
especial. Amanhã ele sai da data, ninguém fala, como eles chamam nos últimos dias, né, de preparar a canta do dia 25, uma quinta-feira, não perca essa data, dia 25, tem batido de manhã, e a outra está cantada na Calina. Terça-feira é o culto de colação de grau de duas escolas, a escola Bom Senhor Nossa Mara e também a escola Doutor Mauro Medeiros. Não tem que comer esse trabalho, é um trabalho de gratidão, mas de como evangelista. Estamos aqui, muita gente não tem realmente para adorar a Deus. E o último aviso, no eu está pronto para receber o pedido da sua lição e o pagamento. Até hoje. Glória a Deus. Muito bem. Faça logo em nome de Jesus. Quem precisa de oração, irmãos? Não esquecer de orar pelo auxiliar Lúcio, que está cirurgiado, para que Jesus dê plena recuperação ao sexo. O presbítero Edson pede oração para sua esposa, que está adoentada para ter chegado. Amém? Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor por este trabalho tão abençoado. Glória a Deus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de graça, Senhor, por esse momento oportuno, de estarmos mais uma vez em tua casa. Pai, abençoe o teu povo, que aqui esteve reunido, Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos conduz em segurança. Ó, o Senhor nos dá uma noite de paz, um sono tranquilo, uma semana abençoada para a glória do teu nome. Que pedimos assim, em nome de Jesus, também pelo Lúcio, Senhor, da saúde do teu filho, dando graça, recuperando aquela cirurgia, irmã Juliana também, a todos os demais. Pedimos assim, no nome de Jesus, e te agradecemos. Amém. Antes da bênção, terça-feira tem culto de agradecimento, né, pela formatura, do coração de grau. Quarta-feira, irmãos, às 18h30, culto da restauração. Então, se você não ficava em casa, ainda trazia sua família, ainda convidava alguém não crente para ouvir a palavra. O pastor Elton John, ali de Itaperuá, estará conosco ministrando em nome de Jesus, e esperamos todos vocês em nome de Jesus. Amém? Quarta-feira é o culto da restauração. Curve a cabeça, receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, hoje e sempre, todos dizem amém. A paz do Senhor, que Deus abençoe.